Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, meus queridos irmãos. Essa noite quero falar sobre o Senhor do Anel. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu vou começar com a leitura do verso 22, a parábola do filho pródigo. E diz assim, verso 22. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, vamos orar. Pai, agora que abrimos a Escritura, pedimos que Tu venhas falar ao nosso coração. Remove de nós tudo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. E fala a cada um de nós. Transforma a nossa vida com a Tua palavra. E mostra-nos a grandeza do Teu amor nessa passagem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, essa é uma história criada pelo mestre das parábolas, ou mestre dos contos. É claro que você conhece essa parábola por outro nome, mas como o autor não costumava colocar títulos nas suas histórias, então essa noite eu vou usar a expressão o Senhor, o título O Senhor do Anel. Essa é a história de Neo, o filho de um rico fazendeiro que vive num país estrangeiro muito distante da sua terra natal. Só que isso não ajuda em nada o Neo, porque hoje ele está literalmente quebrado. O último pedaço de pão está tão duro que quase não dá para comer. Ele precisa achar um trabalho urgente, senão ele vai acabar morrendo de fome. A noite passada, ele dormiu numa praça no centro da cidade, dormiu ao relento. E o que veste hoje, parece até que o Neo voltou de uma guerra, rasgado, sujo, fedorento. Enquanto caminha, o Neo começa a se lembrar de como ele chegou nessa cidade. Ah, bons tempos aqueles. Logo no primeiro dia, quando ele chegou, ele procurou o melhor hotel da cidade. Ele queria a melhor suíte, o melhor serviço de quarto. E depois de tomar um banho refrescante, ele pediu comida da melhor qualidade. No primeiro jantar, ele queria fazer amigos, convidou o dono do hotel e esse homem provavelmente o apresentou a muitos outros empresários da cidade. E, em pouco tempo, Neo já era famoso na cidade. Comprava roupas caras, dava presente para os seus amigos, estava sempre cercado de muita gente. Dava muitas festas. Dinheiro não era problema. As moças da cidade disputavam estar ao lado dele nas festas. E muita gente perguntava, ô Neo, de onde é que você vem, Neo? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Como é que você pode ser tão rico e ainda tão novo? Porque o Neo desconversava. Falava, nasci com a estrela na testa, nasci de quina para a lua. Porque, na verdade, o Neo não queria que ninguém soubesse da verdade, que ninguém soubesse do seu passado. Ninguém podia saber de onde vinha o seu dinheiro. O tempo foi passando e, pouco a pouco, mesmo uma grande fortuna que Neo tinha levado, acabou sendo completamente desperdiçada. Então, as festas se acabaram, o aluguel do hotel foi atrasando. E o que ele ia fazer? Trabalhar, nem pensar depois da reputação que ele construiu ali, nem pensar em trabalhar. Só que do melhor hotel da cidade, Neo vai para uma pensão daquelas de quinta categoria. E mesmo depois de algumas semanas, ele acaba sendo expulso daquela pensão e agora Neo está literalmente na rua. Então, não querendo que ninguém o veja naquela situação, ele procura um beco na cidade para se esconder e passar a noite. Só que no dia seguinte ele descobre que roubaram todos os seus pertences.
A situação de Nel é bastante crítica e começou a ficar dramática quando algo inesperado aconteceu. É que o país onde o Nel morava começou a viver uma tragédia. Uma estiagem prolongada dizimou toda a lavoura, toda a plantação, secou as fontes e os ribeiros que regavam aquela terra. Os produtores de hortaliça faliram porque nada prosperava no chão, estava tudo seco. O gado começou a morrer por falta de água e uma grande fome espalhou-se por todo aquele país. A inflação disparou, ninguém comprava, ninguém vendia e em poucos meses as ruas da cidade se encheram de mendigos. Famílias inteiras sem casa, sem água, mendigavam pelo pão do dia. E as esmolas, quando vinham, eram muito disputadas. Tudo era muito caro e o Nel começa a se desesperar. Ele teria que encontrar um trabalho nas próximas horas, pelo menos para alguma coisa, para ele ter o que comer. Mas quem é que vai dar trabalho numa situação dessa, quando toda a atividade está parada? E assim, de casa em casa, de comerciante em comerciante, de fazenda em fazenda, ele sai pedindo, implorando, me dê um trabalho, me dê um trabalho. Alguns até se lembravam dele dos bons tempos. Diziam, peraí, você é o Nel do hotel? Sinto muito, Nel, olha, a gente atualmente só tem para a gente mesmo, não temos como repartir. E Nel vai batendo de casa em casa até que ele chega na casa de um desconhecido. Um homem sai de casa, sai da porta, daquele jeito meio arrogante, o que você quer? Ele falou, eu quero um trabalho. Parecia que ali naquela fazenda a crise tinha sido desviada. Mas quando aquele homem vê aquele rapaz desorientado, pedindo trabalho, ele sente uma vontade inexplicável de humilhar ainda mais o Nel. E o homem diz assim, olha, quer saber? Eu tenho mesmo um trabalho para você. Só que tem o seguinte, não tem carteira assinada, não tem férias, nem 13º, hein? É só trabalho. Você desce aí, por essa porteira, dessa ribanceira assim, lá embaixo você vai encontrar o meu rebanho, cuida dele. Então, o Nel pensou assim, puxa vida, finalmente consegui alguma coisa. E ele vai descendo e pensando, o que eu vou cuidar? De gado, de ovelha, de camelo? Só que quando ele chega lá embaixo, o rebanho é de porcos. Muitos porcos. O cheiro daquele lugar é insuportável. A lama se mistura com o excremento. Olha, nada podia ser mais vexatório para o Nel do que aquele trabalho. Para o povo de Nel, o porco é um animal imundo. Criar é proibido. Comer, então, nem pensar. Cuidar de porcos é a degradação máxima para alguém da raça dele. Mas, afinal de contas, porco também precisa viver. E ele pensou, vou comer o que eles comem. Só que aqueles porcos comiam vagens, alfarrobas, é uma espécie de baga selvagem, baga preta, espinhosa, não tem sabor nenhum e não tem valor nutritivo nenhum. Por mais que se coma, ainda se tem fome. E aí Nel está ali, no meio do nada, cercado de animais imundos, com fome, com sede. E nesse momento, o Nel cai em si. Ele fica pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então Nel começa a se lembrar de uma outra vida que ele tinha. Ele teve uma outra vida que ele deixou para trás. Ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem uma mãe, ele tem casa, ele tem familiares. E alguma voz na cabeça dele dizendo, volta, Nel. Ele diz, não posso. Como é que eu vou voltar depois de tudo que eu fiz? Não tem perdão. Mas como que não tem perdão? O que é que o Nel fez de tão grave que ele não pode voltar? O Nel brigou com seu pai.
O pai de Nel é um homem notável. Ele é famoso por sua bondade e por sua sabedoria. A casa do pai de Nel está sempre cheia de muita alegria. Os empregados do pai de Nel o respeitam pela sua bondade, pela sua justiça. Os fazendeiros vizinhos têm uma autoestima pelo pai de Nel, porque ele é um homem de caráter, é um homem honesto e é um homem de reputação inatacada. Mas apesar de ser um fazendeiro riquíssimo, o pai de Nel nunca se tornou um homem avarento, arrogante, pelo contrário. Mantém a simplicidade, aquela fala mansa, aparência sóbria, honrado pela própria família e pelos seus amigos. Mas o mais impressionante no pai de Nel é a sua autoridade. A autoridade da sua palavra, das suas atitudes, da maneira como ele governa a sua casa, como ele conduz os seus negócios. Pois bem, esse homem, o pai de Nel, passou por um desgosto inesperado. De uma hora para outra, o Nel resolveu sair de casa. Chamou o pai para uma conversa e disse: pai, não leva mal não é nada pessoal, mas eu estou pensando, eu estou muito cansado dessa vidinha de cidade de interior, eu quero ir para uma cidade grande, eu quero conhecer gente nova, eu quero visitar lugares que eu nunca fui. Na verdade, pai, eu quero curtir um pouco a vida, sabe? Então vamos fazer o seguinte, reparta logo comigo a herança e eu vou pegar esse dinheiro e vou embora. Eu quero a minha parte na fazenda, quero fazer dinheiro, quero sumir daqui, quero esquecer tudo isso que está aqui. Estou cheio, vou embora. Essas palavras de Nel deixaram o pai dele muito triste, o semblante está caído. E o pai dele pensa quanto amor dedicado para com aquele filho e o irmão dele. Anos preparando para que eles assumissem os negócios da fazenda e agora o mais novo, o Nel, quer partir. Olha, qualquer filho tem direito à herança do pai. Só que naquela cultura, pedir a herança, pedir que o pai repartisse a herança, estando o pai ainda vivo, era a mesma coisa que dizer: ó, velho, eu não posso esperar que você morra, você está demorando muito, me dá logo o que me pertence. Era mais ou menos isso. Isso teve uma reação na comunidade. Os parentes do Nel começaram a desprezá-lo, os primos começaram a hostilizá-lo. Ninguém mais quer andar na companhia do traidor. Eles ficam falando: sai daqui, traidor. O pai, então, faz algo inesperado para aquela cultura. Ele reparte a herança com seus 2 filhos. E o Nel pega a parte dele, pega o primeiro comprador, o primeiro preço, pega o dinheiro e some da fazenda o mais breve possível. Mas agora tudo isso é passado, tudo está muito longe dali. A terra está muito longe, a casa, o seu pai está muito longe dali. E o Nel pensava: se eu voltasse, como é que meu pai vai me receber? E esse é o drama de todo filho que foge de casa. É nesse ponto que milhares de pessoas se encontram nesse mundo. Elas estão longe de casa. São órfãos por vontade própria. Os pais estão vivos, mas eles enterraram seus pais há muito tempo. Romperam o laço mais afetuoso desse mundo. Mas existe um relacionamento que é absolutamente essencial para o ser humano, é o relacionamento com Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. E sem esse relacionamento, sem essa comunhão, nós somos muito esquisitos. Então, Nel, no desespero, ele começa a pensar em voltar para casa. Mas como é que é possível voltar? Com que cara eu vou chegar lá? Então ele imagina um plano. Ele fala assim: eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai: ô pai, olha, eu fiz tudo errado, mas olha, agora eu voltei e estou disposto a consertar tudo. Eu vou lhe pagar tudo, eu me contrate como diarista. Olha, eu vou devolver tudo que eu desperdicei. Eu só quero um trabalho para eu não morrer de fome. E pensando nisso, o Nel dá um salto promissor e parte para sua casa.
Neo vai para casa. Mas ele fica pensando, como é que meu pai vai me tratar? Como meu irmão mais velho vai me tratar? Como meus parentes da vila vão me tratar? A viagem é extenuante. Qualquer um que tente atravessar o deserto em condições normais sabe que a viagem é terrível. Mas quando você faz uma viagem dessa sem uma provisão, sem companhia, sem um dinheiro para emergência, você pode morrer no caminho. Mas o Neo avança. São dias, ele está muito longe de casa. Cada quilômetro andado parece uma distância enorme. A sede, o cansaço, a fome, o medo, a vergonha aumentam o peso da sua alma e do seu corpo. Mas, finalmente, ele vê a sua casa. Ele vê a casa do seu pai. Parece que nada mudou. E a ansiedade aumenta no coração dele. O suor do calor se mistura com o suor do medo, da angústia daquele encontro. E é aqui, nesse ponto, que Jesus mostra a sua capacidade de surpreender. Qualquer outro autor teria feito o pai agir com justiça, olho por olho, dente por dente, ingratidão se paga com desprezo. Mas Jesus não. Nesse momento, o pai toma uma atitude sem precedentes. Ele age com compaixão. É incrível que na história de Jesus, a primeira pessoa a ver aquele menino, aquele jovem, foi o seu próprio pai. É como se, como disse o Estênio Mas naquela poesia, esse amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Antes que os empregados, antes que os vizinhos comecem a ver Neo, o pai o vê. Esses são os olhos da misericórdia. São os olhos que procuram, os olhos que esperam, os olhos que não se cansam de olhar para aquele caminho, para aquela porteira, dia após dia. E quando esses olhos encontram o seu filho na estrada, as suas entranhas se movem. E ele diz, eu conheço aquele rapaz. Ele está maltratado, ele está magro, mas eu sei que é ele. E numa atitude de amor sem precedentes, antes que o filho seja até hostilizado pelos parentes e moradores da vila, ele corre ao encontro do filho. São os pés do socorro. Mas isso é parte da grandeza do amor do pai. Porque naquela cultura, um homem de idade não corre. Ele sempre anda sempre. Mas quando ele vê os passos trôpegos do filho, o pai se apressa nos passos e vai abraçá-lo e socorrê-lo. É lógico que a essa altura não dá para esconder mais nada. Se ninguém tinha notado aquele andarilho naquele momento, agora não dá mais para esconder, porque a maior autoridade da cidade está correndo e só algo extraordinário faria aquele homem correr. O que está vendo? Uns perguntam uns para os outros. E nesse momento o pai chega onde o filho está e o abraça. São os braços da compaixão. Braços que um dia carregaram aquele menino, que o embalaram, que o seguraram enquanto ele aprendia a andar. Agora abraçam o filho perdido. Aquele abraço está dizendo, meu filho, você é bem-vindo, a casa é sua. Mas não é só isso. Depois de abraçar aquele jovem moribundo, o pai faz algo que as mães costumam fazer com seus bebês. O pai o beija repetidamente. São os lábios do perdão. O pai beija a face daquele filho, aquele rosto sujo de suor, misturado com a poeira do deserto, mas aquilo não importa para o amor do pai. Ele está dizendo, meu filho, você é precioso, você voltou. E nesse momento, o Neo está impactado, ele tinha que falar, não pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. E é nessa hora, uma multidão está ali, admirada, estupefata de ver aquele homem abraçando aquele jovem. Então o pai dá uma ordem, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias
nos seus pés. Agora eu quero concluir essa meditação pensando nessas 3 ordens. A primeira e a terceira ordem mostram a restauração que o pai quer dar ao filho no momento da sua chegada. A melhor roupa, ou seja, a primeira roupa e as sandálias, eram um sinal de que o pai revertia a penúria, a miséria e a humilhação que aquele filho trazia. Naquele país onde ele estava antes, ele não era nada sem dinheiro, mas em casa ele é filho, ele não precisa de nada para provar nada, ele é filho. Agora, qualquer pessoa que visse o Nel saberia, ao vê-lo com aquelas roupas de gala, com aquelas sandálias nos pés, o filho do dono das terras voltou. Isaías capítulo 61 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Mas agora o anel. Coloquem um anel no dedo. Primeiro que o anel era um sinal de que o pai restaurava a autoridade perdida daquele filho quando o Nel rompeu com seu pai. Porque na condição de filho ele também é herdeiro. E isso é muito comum na cultura do Oriente Médio. Quando alguém precisa ter o reconhecimento público, ele usa um anel no dedo. Assim como o rei do Egito colocou um anel no dedo, na mão de José. Esse anel representa autoridade. O anel é também um testemunho do amor do pai, que o perdoou e o fez voltar à condição de herdeiro. O anel está relacionado com o amor de Deus. Você sabe onde começa um anel? Um anel não tem começo nem fim. Ele é um círculo. Assim como o amor de Deus em Cristo Jesus não tem começo e nem fim, porque é um amor eterno. Jeremias capítulo 31 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. E é disso que o apóstolo Paulo falava quando ele pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele fala: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aquele anel representava também a certeza da sua herança futura. Aquele anel trazia o brasão daquela família. Era um anel de selar. Ou seja, não importa o quanto aquele jovem tinha desperdiçado, a riqueza do pai era muito maior do que a capacidade dele de gastar. É disso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, quando ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E essa é a razão porque nós podemos chamar essa parábola de o Senhor do Anel. Porque de Cristo vem a autoridade para perdoar o seu filho, a autoridade para restaurar a dignidade do filho, a autoridade para conferir direitos de herança, conferir autoridade, comando sobre os empregados e direitos à sua riqueza. E assim, Jesus termina a parábola do Senhor do Anel com uma grande festa. Não era galinha assada, não era carneiro, era um novilho inteiro para celebrar, porque o meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Eu quero
desafiar você a vir para o Senhor do Anel. Venha a Cristo hoje ainda. Ele vai vestir você com a justiça de Cristo. Ele vai calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mas Ele colocará no seu dedo o anel de selar. O anel que diz que você é filho e é herdeiro daquele que reina e vive para todo sempre. Meu desejo é que você encontre na noite de hoje o Senhor do Anel. E não importa como você tenha vindo, até agora como você está, o certo é que Deus é rico o suficiente para levantar a sua vida. Colocará uma veste nova, sandálias nos pés e anel no dedo. Curve a cabeça, por favor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, te agradecemos por essa parábola maravilhosa, por essa história linda. Te agradecemos por mostrares nessa história a grandeza e a infinitude do amor de Deus. Quantos que estão me ouvindo nesse momento estão tão distantes de casa, tão longe. Ó Jesus, aproxima-os de Ti mesmo e permite que eles tenham a coragem de voltar. Dá-lhes essa fé, dá-lhes essa coragem, para que voltem e sejam recebidos com os braços da compaixão, com o beijo do perdão, que sejam recebidos com o olhar gracioso do Pai, dizendo: meu filho, minha filha, volte, você está em casa, eu estou aqui. E que eles encontrem o perdão de seus pecados e possam experimentar uma vida abundante. Agradecemos-te, Pai, por esse glorioso e maravilhoso amor, o amor de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo estejam sobre vocês, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Uma boa semana a todos, que o Senhor guarde vocês, abençoe vocês, que dê saúde a vocês, trabalhe a vocês e, acima de tudo, que em cada uma de nossas famílias, que em nossa vida esteja o anel de selar daquele que reina e vive para todos sempre. Amém? Boa semana, fiquem com Deus.